Oi, pessoal. Essa semana vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre função polinomial do primeiro grau, que aí eu digo que é função polinomial do primeiro grau, ou função do primeiro grau, ou função afim. Esse conteúdo, ele faz parte, né, dos parâmetros curriculares do Estado de Pernambuco, né? Estamos trabalhando ainda com o assunto do primeiro bimestre, e aí está dentro do campo de álgebras e funções, né? A função linear também, aqui é a questão de função, né? E aí vamos dar início à aula de hoje. E aí, o que é uma função? Uma função polinomial do primeiro grau. A definição de função, o que é que a gente entende por função? Uma função polinomial, ela é representada por fx igual a x mais b, onde A pertence ao conjunto dos números racionais e B também pertence ao conjunto dos números racionais. E A, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque é em A que eu estou vendo que aqui é uma função de primeiro grau, certo? Se A for igual a zero, eu não vou ter valor para A, logo eu não vou ter a variável, e aí nós não temos uma função de primeiro grau. Então ela é definida para todo x real, isso aí chama-se uma função de primeiro grau. E aí nós vamos ver dentro dessas funções, dentro dessa função de primeiro grau, o que é uma função afim, ok? São três ícones que a gente vai trabalhar. Esse material também está disponibilizado no PDF de vocês. E aí o que é uma função afim? É aquela onde A é diferente de zero e B também é diferente de zero. Ou seja, uma função afim, ela tem valor de A e valor para B. Veja que aqui eu tenho a função x, então 4x mais 7, onde A é igual a 4, que é em A que está a variável, né? E B igual a 7. B é o termo independente, ele não tem variável nenhuma, ele não tem letra nenhuma que acompanhe ele, certo? Na letra B aqui, ó, eu tenho a função de x igual a menos 3x menos 5, onde A é igual a menos 3 e B é menos 5. Na letra C eu tenho a função de x igual a 3 sobre 2x mais 2, onde A é 3 meios e B é 2. Então, isso aí são exemplos de função afim. Para ser uma função afim, não posso esquecer, eu tenho que ter valores de A e B, certo? E aí, o que é uma função linear? Veja, uma função linear. Toda função linear, ela é afim, mas nem toda função afim, ela é linear. Para ser uma função linear, tem que ter A diferente de zero e B igual a zero. Ou seja, só vai aparecer valor para A, não tem valor de B, ok? Então aqui, olha, na letra A eu tenho 5x, a função de x é igual a 5x, onde A é igual a 5 e B igual a zero, porque B não existe. Então, se eu tenho A e B, ó, observa aqui, ela é uma função afim. Se eu só tenho A e B é igual a zero, ela é uma função linear. Não deixa de ser uma função afim, também uma função de primeiro grau, ok? Só que eu também classifico ela como uma função linear. Linear é aquela função onde só tem valor para A. B é igual a zero. Observe aqui na letra B, ó. Eu tenho fx igual a menos 1 meio x, onde A é igual a menos 1 meio e B igual a zero. Na alternativa C aqui, eu tenho fx igual a menos 8x, onde A é igual a menos 8 e B é igual a zero. Certo? Então, tem aí essa diferençazinha entre função afim e função linear. Lembrando que todas são funções, função polinomial do primeiro grau, função do primeiro grau. Certo? E aí, vamos ver o que é, dentro disso aqui, uma função constante. Uma função constante é quando A é igual a zero, nos deixando ter uma função polinomial do primeiro grau e passando a ter uma função constante. Vamos entender aqui melhor. Ó, a função constante é definida por fx igual a b, com b pertencente ao conjunto dos números racionais. Pertencente ao conjunto dos números reais. Exemplo, aqui a função de x é igual a 2, a função de x é igual a 5 quartos e a função de x é igual a menos 7. Ela é constante
Mas, Jean, tu disse aqui em cima que tem que ter o valor de A, ok. Só que quando ela é constante porque ela não pode variar. E se eu tenho aqui a variável, que vamos ter que mudar o valor dela, ok? Quando a gente tem uma variável, a gente não muda o valor dela. Variável, o próprio nome já diz, ela está variando, ok? E aí, quando a função ela é constante, ela não pode variar. Ela tem que ser constante. Certo? Então aqui nós temos a função de x igual a 2, a função de x igual a 5 quartos e a função de x igual a menos 7. Então vamos entender esses três tópicos aqui direitinho. A função afim, ela tem valor de a e valor de b, ou seja, a e b tem que ser diferente de zero. Na função linear, a é diferente de zero e b é igual a zero. E na função constante, a é igual a zero e b diferente de zero. Certo? Vamos continuar aqui. Tem aqui um exercício resolvido para a gente entender melhor. Eu tenho aqui, olhe, para a função f, x menos 3 igual a 4x, calcule f5. Primeiro devemos encontrar o valor de x. Por isso, vamos igualar x menos 3 com valor 5, ou seja, os valores que estão entre parênteses fazendo o cálculo, temos x menos 3 igual a 5. X menos 3 é igual a 5, porque eu estou igualando. Porque esse F5 aqui, ele tem que ficar aqui, ó. Certo? Então, x menos 3 igual a 5. X é igual a 5. O 3 está negativo, passou positivo. X é igual a 8. Agora, pegamos o x e substituímos na função. Como f é igual a 8, porque é o valor de x aqui. Observe que nós temos dois valores para x. Só que o f é igual a 5. Então, por isso que eu calculei logo isso aqui. Certo? Então, aqui, como descobrimos que esse x daqui ele é igual a 8, ok? Então, aqui, ó, f é igual a 8 menos 3, que é igual a 4 vezes 8. Porque x vale 8. F5 é igual a 32. Portanto, F5 é 32. Vamos falar agora também sobre o gráfico da função, né? Eu falei na aula anterior sobre a questão do gráfico que vem do plano cartesiano. Lembra que tem o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, ou melhor, a reta x, a reta y, certo? Então aqui eu tenho, nós temos que desenhar o gráfico da função 3x menos 2. Então vamos construir uma tabela. Observe que na tabela aqui eu coloco valores quaisquer, eu que determino. O que eu aconselho é que esses valores eles venham em sequência. Eu tenho aqui 2, 1, 0, menos 1 e 2. Ok? E aí substituímos, olha. Como eu tenho aqui 3x menos 2, observe. 3x, a função. Quando a função de x for 2, observe que eu substituí. Eu vou ter y igual a 4, porque 3 vezes 2 é 6, menos 2, 4. Substituindo agora por 1, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. 3 vezes 0, 0, menos 2, menos 2. 3 vezes menos 1, menos 3, menos 2, menos 5. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6, menos 2, menos 8. Certo? Então, a partir dessa tabela, a gente pode desenhar o nosso gráfico. Olha o gráfico aqui. Eu tenho aqui, ó. Quando x foi 2, y foi 4. Ó, x2, y4. Lembrando que quando formos atribuir, colocar no gráfico, que aqui eu tenho os pares ordenados, 2 e 4, 1, 1, 0, menos 2, menos 1, menos 5, menos 2 e menos 8. Então, quando formos atribuir valores, aqui, lembrando que o primeiro valor sempre vai ser colocado de x e o segundo valor de y. Então, quando x foi 2, y foi 4. Quando x foi 1, y foi 1, ok? Quando x foi 0, y foi menos 2, está aqui. Quando x foi menos 1, y foi menos 5. E quando x foi menos 2, aí nem foi representado aqui, y foi menos 8. Ok? E aí, ó, só para adiantar o que vem por aí,
O gráfico da função polinomial, o gráfico da função do primeiro grau, ele é feito quando traçamos uma reta no plano cartesiano, certo? Observando o gráfico, chegamos às seguintes conclusões. Olha, o gráfico da função é uma reta, como eu já tinha falado agorinha, né? O domínio da função é dentro do conjunto dos números reais. Então, quem é o domínio? O domínio aqui é 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Certo? É o primeiro conjunto. Lembra quando trabalhamos função semana passada? E aí nós vimos que dentro quando é que a relação ela vira uma função? Só para a gente lembrar, nós vamos... temos dois conjuntos, vamos observar dois conjuntos, e aí, para que aquela relação ela vire uma função, o primeiro conjunto, do primeiro conjunto não pode sobrar elemento, né? Então, ele tem que estar associado a um elemento no segundo conjunto. Então, quem é o primeiro conjunto aqui? O primeiro conjunto é o valor de x. Logo, o meu domínio aqui é 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. A imagem. Quem é a imagem? A imagem são os elementos do segundo conjunto. Quem é meu segundo conjunto? Y, que receberam as setas. Então, quem é a imagem de 2? 4. Quem é a imagem de 1? 1. Quem é a imagem de 0? Menos 2. Quem é a imagem de menos 1? Menos 5. Quem é a imagem de menos 2? Na função aqui, menos 8, certo? Então, a imagem da função também faz parte do conjunto dos números reais. Eu tenho aqui que A é igual a 3. Observa aqui que A é igual a 3. Então, A ele é maior que 3. Perdão, maior que 0. Né? Então, quando A ele for maior que 0, observe o que vai acontecer. Eu digo que essa função ela é crescente, certo? Ela é uma função crescente. Por quê? Porque A ele é maior que 0. Se A fosse menor que 0, já adiantando o próximo slide, se A fosse menor que 0, a função seria decrescente, certo? Então aqui eu tenho o x1, que foi o primeiro aqui, foi igual a 1. E para o x2 igual a 2. Observe aqui, ó. Certo? Logo, eu tenho aqui, ó, uma função crescente. Certo? Se A for positivo, classificamos como uma função crescente. Se A for negativo, como é esse caso aqui agora, ela será uma função decrescente. Construir a tabela aqui, ó, do mesmo jeitinho que eu fiz a outra, atribuir os mesmos valores, mas aí o valor quem coloca é você, certo? Tem questões que o valor já vem para a gente colocar, e tem questões que eu posso atribuir o valor que eu queira. Então aqui tracei o gráfico, ó, certo? Estão vendo aqui? E aí a gente pode concluir que o gráfico da função é uma reta, como foi o outro caso, porque o gráfico da função sempre vai ser uma reta. E aí vai mais uma dica. Para representar uma reta no plano cartesiano, eu só preciso de 2 pontos. Então, eu não preciso, como eu calculei aqui 5, eu não preciso estar calculando 5. Eu encontrei 2 pontos, já dá para me traçar a reta no plano, então tá filé. Já não preciso mais. Então, o domínio da função aqui, mais uma vez, faz parte do conjunto dos números reais. É 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. A imagem é menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. Certo? A é igual a menos 2. Portanto, A ele é menor que 0. Logo, ela é uma função decrescente. Ok? O sinal da função aqui. Desenho gráfico da função x menos 4. De antemão, a gente sabe que essa função ela é crescente. Por quê? Porque x, que representa A, está positivo. Se está positivo, é porque é maior que 0. Se é maior que 0, é uma função crescente. Coloquei aqui valores, olhe na sequência. 4, 2, 0, menos 2 e menos 4. É uma sequência. Eu obedeci uma sequência.
certo? E aí, construindo, a partir daqui a gente vai construir o nosso gráfico. Observe que quando o domínio foi 4, a imagem foi 0. Tá aqui, ó. Certo? Quando o domínio foi 2, a imagem foi menos 2. Então o gráfico está todo traçadinho aqui para a gente entender melhor. Eu tenho aqui a função é crescente, como eu adiantei para vocês, pois A ele é igual a 1 e 1 é maior que 0. A reta da função corta o eixo x, que é o eixo das abscissas. X é abscissas e y ordenada. Ele está cortando o eixo x. Em que ponto? No ponto 4, 0. Tá vendo que aqui, ó, no ponto 4, 0, eu não liguei ele para nenhum. Então aqui, observe que foi logo o primeiro aqui, ó, quando x foi 4, que resolvemos toda a função, y foi 0. Ou seja, a imagem de 4 foi 0. Quando eu representei ele aqui quando eu peguei o par ordenado e representei no plano cartesiano, e eu notei aqui, ó, que a reta, ela cortou o eixo das abscissas, certo? O eixo x foi cortado no ponto 4 e 0. Quando isso acontece, dizemos que 4 é o zero da função, ou seja, fx igual a 0. Para acharmos o zero da função, basta igualar a função a 0, ou seja, que aqui está desde o comecinho, né? Fx igual a 0. Então, se eu pegar aqui para encontrar o zero da função, basta eu igualar aqui a 0, certo? Então, se eu tenho aqui x menos 4 igual a 0, eu vou ter x igual a 4. Então, quem é o zero da função? 4, certo? Então, 0 da função, eu não vou ter valor para b. b vai ser igual a 0. Ok? Eu vou só encontrar... Eu não vou ter valor, perdão, em y. Y sempre será igual a 0. E aí vamos ter que encontrar o valor de x. E aí, para encontrar o valor de x, eu vou pegar aquela função dada, no caso aqui, do x menos 4, da função de x igual a x menos 4, eu vou pegar aquela função dada e vou igualar ela a 0, porque fx é igual a 0. Logo, x menos 4 igual a 0, x é igual a mais 4, certo? E aí tem um outro exemplo aqui, olha. Dada a função 5x mais 2, qual é o zero dessa função? Eu sei que o par ordenado, de antemão, o valor de y é igual a 0. Então, eu tenho que descobrir o valor de x. E para isso, é só fazer o quê? Igualar ela a 0, ó, certo? 5x mais 2... né? Então eu vou deixar aqui no primeiro membro o 5x, botar o 2 para o segundo membro, que vai ficar negativo. Logo, x vai ficar igual a menos 2/5. Portanto, o zero da função vale x igual a menos 2/5. Certo? Uma equaçãozinha fácil que todo mundo conhece, ok? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, assim encerramos a aula dessa semana. Trabalhamos função constante, função afim, função linear, o zero da função do primeiro grau, ok? Então, qualquer dúvida tá aqui, ó. Pode vir nas minhas redes sociais, no Face, no Insta. Pode tirar dúvida lá no nosso grupo de matemática, feito pelo professor Alisson. Pode mandar dúvida no grupo dos professores, no grupo da sala. O representante manda para a Neide tira com a gente, ok? Então, no material em PDF vai também uma atividade. Olhem lá direitinho e qualquer coisa é só tirar dúvida. Fiquem com Deus e até a próxima.